Efésios, capítulo de número 6, versos 1 a 4. Estamos estudando durante todo esse período e vamos concluir agora, no último domingo deste mês de julho, a carta que Paulo escreveu aos irmãos da igreja em Éfeso. E nesta noite vamos ler no capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4. E eu quero convidá-los para que façamos a leitura de maneira conjunta. Leiamos a uma só voz este texto da palavra de Deus. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale ao nosso coração, através da sua palavra. O microfone está aí? Lucilma, por favor. Vamos orar com a nossa irmã Lucilma. Deus, é com gratidão que nessa noite nós estamos na Tua presença, Senhor, para mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. E, ó Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja abençoando o Teu servo, Senhor, enchendo ele, ó Deus, com a Tua palavra, com a sabedoria e graça que vem do Senhor, para ministrar aos nossos corações como igreja. E que nós possamos, ó Deus, ser transformados mais uma vez pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Creio que a maioria de nós tem ouvido as mensagens que são pregadas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu mesmo já ouvi uma mensagem que ele pregou, tendo como base este texto que acabamos de ler, mas uma mensagem que ele pregou há mais de 20 anos, ainda no século 20, não tínhamos adentrado ao século 21. E ouvindo aquela mensagem, eu fiquei pensando, meus irmãos, que o contexto que o reverendo Hernandes esboçou ali sobre a época em que Paulo escreveu para os Efésios, o contexto do mundo grego, do mundo romano e do mundo judaico, conquanto fosse um contexto bastante hostil à fé cristã, um contexto em que algumas práticas realizadas eram de fato práticas que nós consideramos horríveis. Mas, pensando também no contexto do nosso país, sobretudo retratado por uma canção também do século 20, do final do século 20, mas uma canção que, às vezes, nós nos pegamos cantando o seu estribilho. Às vezes nos pegamos cantando o seu coro. E essa canção que eu passarei a ler neste momento, também retrata uma situação extremamente caótica, uma situação extremamente hostil, uma situação extremamente adversa no que diz respeito ao contexto da família, ao contexto da relação que os pais têm com os filhos, o contexto da relação que os filhos têm com os pais. Aliás,
A letra dessa música é pais e filhos. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Me diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, e isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando crescer? Essa canção, meus irmãos, do grupo Legião Urbana, composta por Renato Russo, cantada por ele, sucesso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Retrata que as famílias do século XX eram famílias disfuncionais. As famílias do primeiro século eram famílias disfuncionais. As famílias do período de Abraão eram famílias disfuncionais. E as famílias do século 21 também são famílias disfuncionais. Porque só há uma maneira das famílias funcionarem bem. E esta maneira tem sido rejeitada através dos séculos. No tempo do Velho Testamento, rejeitava-se o testemunho que o povo de Deus dava a respeito do Deus Criador, a respeito do Deus Libertador, a respeito do Deus Sustentador. Rejeitava-se esse testemunho. No início da era cristã, rejeitava-se o testemunho dos apóstolos, rejeitava-se o testemunho daqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo. No período da Idade das Trevas, sempre foi rejeitado o testemunho da igreja remanescente. E nós vivemos, irmãos, uma era em que continua se rejeitando o Deus da Bíblia. Continua se rejeitando o ensino da palavra de Deus. Continua se rejeitando que a funcionabilidade de qualquer família reside simplesmente no fato destas famílias se voltarem para o Senhor, se voltarem para a palavra do Senhor, se voltarem para os ensinos que o Senhor nos dá através da sua santa e bendita palavra. Conforme eu disse, contexto em que Paulo escreveu para os Efésios, na cultura grega, na cultura romana e mesmo na cultura hebraica, era um contexto em que ações dos pais eram ações horríveis. E eu não posso mencioná-las porque as crianças estão aqui presentes. Mas vocês podem depois
pesquisar mais sobre isso. O fato é que, a mesma forma que Renato Russo estava vendo a família há 30 anos atrás, ainda continua sendo a forma que muitos estão vendo a família. Esta relação pais e filhos, ou filhos e pais, continua tendo grandes dificuldades. Por isso nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos nos voltar para o que a Escritura nos ensina. E nesta noite, portanto, à luz destes 4 versículos que nós acabamos de ler, nós vamos pensar sobre este assunto, a relação filhos e pais no Senhor. Por que a relação filhos e pais no Senhor? Por que será que o apóstolo Paulo começa se dirigindo aos filhos e não aos pais? Inicialmente nós precisamos voltar a nossa mente para o capítulo de número 5, dos versos 18 a 21, que estudamos aqui domingos atrás, e entender que, se não for pela ação do Espírito Santo, se não for pelo enchimento do Espírito Santo, se não for pelo quebrantamento que o Espírito Santo promove no nosso coração, nós não somos capazes para entender submissão de mulher, amor do marido para com a esposa, tampouco seremos capazes para entender obediência de filhos e o trato dos pais para com os filhos. Porque, na verdade, meus irmãos, tudo tem como base a redenção. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo e colocando esta expressão no Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Porque a base está no Senhor. Porque a funcionabilidade de qualquer família tem como base o Senhor. E é no Senhor que nós temos copiosa redenção. É no Senhor que nós aprendemos a obediência. Lemos há pouco que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. O Filho obedeceu, e porque ele obedeceu, ele sofreu, e sofreu morte e morte de cruz. Mas há uma outra razão pela qual Paulo inicia falando filhos e não pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É uma razão lógica. Alguns de nós aqui, presentes, e alguns daqueles que estão participando pelo YouTube, são pais. Mas outros não são pais. Mas há algo que é inegável. Todos nós somos filhos. Por isso ele começa dessa maneira: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Dizer, meus irmãos, para os efésios, dizer para aquelas pessoas que estavam ali lendo essa carta e ouvindo essa carta, isso era penoso, não era fácil. Esses dias, alguém dentre nós completou mais um ano de vida, e nos escritos que nós fazemos nos grupos, então o pai disse: é muito fácil agradecer pela vida do meu filho, porque ele só tem alegrias para me dar. É muito fácil porque ele tem muitas virtudes cristãs. Sim,
Muitas vezes, no contexto em que nós vivemos, na família em que estamos inseridos, de fato, é fácil que os filhos obedeçam a seus pais. Mas naquele contexto, isso não era simples. E eu insisto, pesquisem depois, não me é lícito falar aqui. Naquele contexto, não era simples para um filho obedecer a seu pai. E quando Paulo está dizendo, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo, ele sabia que o nosso Deus, o nosso Pai, é diferente dos pais que muitos daqueles seus leitores tinham. E nós sabemos, meus irmãos, que essa relação filhos e pais, por vezes ela é uma relação complicada. Por vezes ela é uma relação que não é saudável, que não é agradável. Por vezes é uma relação muito conturbada, essa relação filhos e pais. Mas nós precisamos entender que assim como o casamento tem base na criação, e mesmo sendo um dos cônjuges incrédulo, é necessário que se compreenda a necessidade da submissão e do amor, a família também está baseada na criação. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E estando a família fundamentada na criação, tendo como sua base a criação, significa que mesmo nós, não tendo pais que compreendem o Evangelho, que têm temor de Deus, nós temos que obedecê-los. Porque a base é a criação. Nós temos que obedecê-los. Nós temos que obedecê-los porque isto é justo. Ah, pastor, mas e se for uma ordem que eu recebi do meu pai ou da minha mãe, que me impeça de vir à igreja, de participar da escola dominical, de participar do culto, de participar de uma reunião dos adolescentes ou de uma reunião dos jovens? E se for esta ordem, o que eu devo fazer? Você deve obedecer. Porque não é uma questão de fé. Sabe o que é uma questão de fé? É aquela questão que está em Atos capítulo de número 5. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. E o que estava em jogo ali? A pregação do Evangelho, a profissão da sua própria fé. Isso significa dizer que, se a ordem do seu pai ou da sua mãe, que não teme a Deus, for negue a Jesus, então você vai desobedecer. Se a ordem for não pregue a palavra, então você vai desobedecer. Se a ordem for não distribua a palavra de Deus em outros países, então nós vamos desobedecer. Mas não é esta a questão. Muitas vezes o seu pai ou sua mãe precisa ser ganho pela sua obediência. E você vai se colocar diante de Deus em oração. E vai pedir a Deus que mostre para o seu pai ou a sua mãe que não teme a Deus o quanto é importante andar com o Senhor. E por experiência própria, um dia eles entenderão. E mais do que isso, estarão com você na casa do Senhor. E mais do que isso, vão dizer para os outros: eu tenho um filho pastor. Não sei se meu pai está assistindo hoje, mas se tiver, ele estará acenando com a cabeça. Nós temos que obedecer
os nossos pais. E não há limite de idade para isso. Enquanto crianças, parece ser fácil. Parece, mas não é. Temos estudado aqui na escola bíblica. Parece, mas não é. Adolescente já fica um pouco mais complicado. Quando entramos na juventude, então, e se já formos casados, a obediência aos nossos pais encerra? Não encerra. É preciso sentar e ver quais são as orientações que os nossos pais estão nos dando. Se elas não entram em conflito com o nosso casamento, se elas não entram em conflito com a criação dos nossos filhos, nós temos que obedecer. Porque pai é pai a vida toda. Pai e mãe serão pais a vida toda. E a Escritura está dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Quem é filho aqui? Todo mundo é filho. Crianças, continuem obedecendo a seus pais. Adolescentes, continuem obedecendo a seus pais. Jovens, continuem obedecendo a seus pais. Adultos, continuemos obedecendo a nossos pais. Sabe por quê? Porque é justo. É isso que a Escritura está dizendo. E nesse processo de obedecer a nossos pais, o apóstolo Paulo agora coloca uma outra situação. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por que é o primeiro mandamento com promessa? Porque diz o verso seguinte: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, obviamente, vai refletir na nossa obediência. Mas esta honra significa mais do que obedecer. Honrar pai e mãe significa atribuir valor. Atribuir valor especialmente pelo que eles são. Porque eles são nossos pais. E eles devem ser valorizados por nós. Mas também atribuir valor porque eles sabem o que é melhor para nós. Eles sabem o que é melhor para nós. E por isso, então, a Escritura está dizendo que, se nós valorizamos nossos pais, honramos nossos pais, obedecemos nossos pais, entendemos que os nossos pais sabem o que é melhor para nós, então nós vamos nos dar bem, e vamos ter longa vida sobre a terra. Um exemplo que pode ser dado: filho adolescente ou filho jovem que sai de casa para passear, mesmo sendo para um passeio saudável, passeio lícito, agradável, e recebe da sua mãe ou do seu pai a orientação: não chegue tarde, tome cuidado. Mas esse filho ou essa filha simplesmente ignora essa orientação. Ele não foi a um lugar que não deveria ir. Ele não estava com pessoas com as quais não deveria estar. Mas simplesmente não obedece à orientação do pai ou da mãe, que não é para chegar tarde. E chega à alta madrugada.
e quando entra na sua quadra, tem ali uma situação de perigo. E esse filho ou essa filha se envolve nessa situação de perigo e perde a sua vida. Por que que isso aconteceu? Porque não honrou pai e mãe. Vocês sabem que exemplos outros poderiam ser dados, mas em razão da presença das crianças não o farei. E exemplos outros que vocês têm conhecimento, de filhos e filhas que simplesmente decidiram que sabiam mais do que os seus pais, que tinham mais experiência do que os seus pais, que tinham mais maturidade do que os seus pais, e não se deram bem. Não se deram bem. Na relação filhos e pais, meus irmãos, a Escritura está nos orientando que nós temos que obedecer. A Escritura está nos orientando que nós temos que honrar. A cultura hebraica era uma cultura em que a figura do mais velho era uma figura muito importante. Os irmãos, quando leem nos Provérbios de Salomão, veem ele dizendo: quando eu era filho novo na presença do meu pai, eu sentava para ouvir os seus ensinamentos. Ainda há culturas em que a figura do mais velho continua sendo honrada e importante. A nossa cultura brasileira, originalmente, era assim. Mas hoje, os filhos mandam nos pais. Mas originalmente era dessa maneira. Nós sabemos disso. E como cristãos, meus irmãos, nós temos que resgatar a importância da valorização aos mais velhos. E, sobretudo, resgatar a importância da valorização aos pais, honrando os nossos pais. Os pais que têm filhos pequenos não devem negligenciar este ensino da Escritura Sagrada. Se seu filho vai te chamar de você, ou de senhor ou de senhora, isso é particular de cada família. Eu não entro nessa seara. Porque muitas vezes não é o senhor ou a senhora que carrega o respeito de fato, mas é aquilo que está dentro do coração e é a maneira com que os filhos tratam os seus pais. Mas é importante que filhos sejam ensinados a honrarem os seus pais. Filhos devem ser ensinados a respeitarem os seus pais. Filhos devem ser ensinados a obedecerem a seus pais. Essa é a relação dos filhos com os pais. Mas Paulo conclui, falando para os pais. Obviamente que nós temos em alguns momentos a palavra pais sendo aplicada para pai e mãe. Mas neste caso específico do verso de número 4, salvo melhor interpretação, Paulo aqui está se dirigindo aos progenitores, aos homens, a nós, pais, esposos, e não, de maneira geral, pai e mãe. E nesse sentido, então, ele está dizendo: vós, pais, nós, pais, homens, maridos, esposos, não provoquemos os nossos filhos à ira, mas os criemos na disciplina e na admoestação do Senhor. Conforme eu já orientei a igreja em tempos passados, esse não provocar o filho à ira, que é uma ordem que Paulo está dando para o pai, homem,
tem dois significados. Pode ser no sentido de que ele coloca em Colossenses, capítulo de número 4, que não é para provocarmos os nossos filhos a ponto deles ficarem desanimados. Pode ser nesse sentido, mas uma melhor interpretação desta passagem, meus irmãos, é que não provocar os nossos filhos a ira significa zelar pela vida espiritual deles, para que eles não sejam alvos da ira de Deus, para que eles não sejam alvos da disciplina de Deus, para que eles não sejam alvos da correção de Deus, porque conforme diz o escritor aos Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não provoqueis vossos filhos a ira. Não no sentido de que nossos filhos não são da aliança e, portanto, eles estão destinados à perdição. Não, não é nesse sentido. Não é a ira de Deus no sentido de julgamento para condenação e perdição eterna, mas é no sentido de disciplina mesmo, para correção. Assim como Deus fez com o seu povo, colocando o seu povo para passar pelo deserto, para humilhar o seu povo, para ensinar o seu povo o quanto significava sofrer pela obediência ao seu nome. E nesse sentido, então, nós pais, homens, devemos tomar muito cuidado, ter muito zelo pela vida espiritual dos nossos filhos. Creio que cabe aqui a experiência do patriarca Jó. Jó, que orava e jejuava a Deus pela vida dos seus filhos, na perspectiva de que, quem sabe, talvez, eles pudessem, em algum momento, estarem pecando contra o Senhor. E Jó, então, tinha esta atenção para com a vida espiritual dos seus filhos. E nós, pais, precisamos fazer desta forma. É claro que não provocar os nossos filhos para não deixá-los desanimados também é uma interpretação correta. É claro que nós, como homens, que temos a tendência de sermos mais exigentes, mais críticos, menos tolerantes, nós temos que nos policiar e exercitar mais o amor, para que nossos filhos tenham prazer no convívio conosco, e não fiquem desanimados, e não fiquem pensando, nunca vou conseguir atingir o padrão do meu pai, nunca vou conseguir agradar o meu pai, nunca vou conseguir fazer algo que meu pai se orgulhe de mim. Nesse sentido também, nós devemos tomar todo cuidado. E a forma pela qual nós não vamos provocar nossos filhos, ou a ira de Deus, ou a própria ira deles, os desanimando, é quando nós os criamos na disciplina e na admoestação do Senhor. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabendo que toda disciplina, no primeiro momento, não é motivo de satisfação. Nenhum de nós gosta de ser disciplinado, mas é necessário. Porque a disciplina, uma vez exercida, produzirá fruto de arrependimento e de santificação. Nós, pais, temos a obrigação de criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E conforme nós já vimos em outras passagens da Escritura e em outras ocasiões de estudo bíblico aqui, disciplinar o filho não é uma opção,
mas é uma ordem do Senhor. É bom fazer isso? Não é. Mas é necessário. E disciplinar o filho traduz o amor que nós temos para com ele. Disciplinar o filho traduz a importância que nós damos a ele. Porque, assim como o nosso Deus nos disciplina porque Ele nos ama, nós devemos disciplinar os nossos filhos porque nós os amamos. Disciplina na justa medida, disciplina com objetivo, disciplina com discernimento, disciplina com o amor do Senhor. Assim a Escritura nos ordena, meus irmãos. Essa relação, filhos e pais, ela não precisa ser a relação vivida pelos gregos, romanos e hebreus da época em que Paulo escreveu essa carta. Tampouco essa relação filhos e pais precisa ser vivida na composição, na análise, na cosmovisão de Renato Russo. Não. Esta relação filhos e pais precisa ser vivida conforme o ensino da Escritura Sagrada. E é este ensino que nós temos em nossas mãos. Que o Senhor assim possa nos ajudar, enquanto filhos, na obediência e na honra a nossos pais. E enquanto pais, na criação dos nossos filhos, entendendo que o melhor que nós podemos desejar para o nosso filho é que ele sirva a Deus, é que ele conheça a Deus, é que ele compreenda a palavra de Deus. Que o Senhor assim nos ajude, meus irmãos, e que nós possamos receber dele a força, a graça e a misericórdia. Amém?